Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então fazer as considerações finais da nossa leitura aqui do Yukio Mishima. Yukio Mishima, ou Mishima, né? Tem gente que fala Mishima. É literatura japonesa que é aquela era clássica, né? E nós temos o Yasunari Kawabata e também o Junichiro Tanizaki. Lembra muito também, né? Que a gente vai falar dele aqui, o Junichiro Tanizaki. Eu vou decorar esses nomes japoneses. São autores, né? O Kawabata a gente já fez dois vídeos, né? Já fizemos dois vídeos. E tem o Murakami. Vou ler mais Murakami esse ano, né? Tem mais na lista o Murakami. Então, literatura japonesa, vamos fazer considerações aqui totais, gerais, finais, né? Sobre a obra que já fiz um vídeo comentando a história, né? Do Mishima, o Mishima aí, né? O contexto, as comparações, né? Da escrita, a forma de descrições que ele usa mais descrição que narração propriamente, né? Então, história assim que vai se arrastando e é uma história que tem tons trágicos, né? Tem tons trágicos. Porque aquele começava lá como um apaixonice adolescente, né? A questão do interesse amoroso que o Kiyoaki tem pela Satoko. Satoko. O nome japonês são difíceis, né? Satoko. Vai complicando, né? Vai complicando porque ela agora é noiva de um príncipe. Ela é noiva de um príncipe, e aí, obviamente, né, tem que cumprir os votos, né? Noiva de um príncipe. E, no entanto, agora parece que o Kyo, né? Kyo se interessou mesmo pela garota, né? Só que eles vão manter essa vida paralela, esses encontros paralelos, né? Com a ajuda da serva lá da Satoko. E com a ajuda do amigo que é o Ronda, que é o melhor personagem do livro, né? Assim, o que eu mais gostei foi o Ronda. O Ronda vai ajudar, então, né? Inclusive, conseguindo um motorista para trazer, né? A Satoko de Tóquio até essa. Eles estão na aldeia, né? Estão na aldeia, assim, um vilarejo de praia, né? Da propriedade, da família, do Kyo, que é muito mais rica, né? Marquês. E aí eles mantêm esses encontros totalmente proibidos, né? Porque a menina já é noiva do príncipe lá, vai ser uma princesa. Então é uma questão até de realeza, né? De nobreza. Tudo bem, aí tem aqui, falar em realeza, né, em nobreza, nós temos dois príncipes lá da Tailândia, né, que é chamado de Sião aqui, que aí vai mostrando essa diferença do budismo, né, você vê que a forma do budismo, fica discutindo o budismo, a gente acha uma coisa só, né, apesar que o autor é shintoísta, tem várias cenas de referência ao shintoísmo, inclusive a relação ao imperador, né, o imperador ser uma figura shintoísta, né, a figura essa ideia de veneração ao imperador é da crença shintoísta, não do budismo, né, mas ele tem muita descrição do budismo, né? Então fica sempre colocando em questão, né? O Ronda é um menino muito inteligente, assim, tipo menino nerd da sala, né? Sabe tudo, conhece muito de questões políticas, né? De direito, que ele é um estudante de direito, assim como o autor, né? O Mishima também era formado em direito. Aí o Ronda vai ficar discutindo com os príncipes a questão do budismo, né? O budismo que tem lá o Theravada, né? Que tem lá no sul da Índia, ali no sudeste asiático, né, é diferente do budismo tibetano, né, o lamaísmo que tem ali no Tibete, na China, e do budismo que tem na China e no Japão, né, que é mais pro Zen. Então essas diferenças você vê em várias cenas assim, mostrando, né, a veneração que os príncipes têm pelo Buda, né. Então não só em conhecer a doutrina do Buda, mas tem veneração pelo Buda, como se o Buda fosse uma deidade, né. Então eles se curvam ao Buda, tem aquelas imagens de ouro do Buda, né? Toda a adoração ao Buda, como se o Buda fosse uma divindade mesmo, né? Igual a gente cultua aqui imagens de santos e tal. Então, e o Zen budismo não faz tanto essa adoração ao Buda. Eles têm lá, né, os edifícios, tem os incensos, tem as orações, tem os sutras, tem tudo. Só que eles acham exagerada essa adoração, né, ao Buda, por exemplo. Tem uma cena aqui que os príncipes, né, tailandeses, diante de uma estátua do Buda, né, se inclinam até o chão, tá? Enquanto que os japoneses só mostram respeito e reverência, né? Então tem uma diferença de grau aí, né? E eles acham que, por exemplo, os japoneses acham os tailandeses muito fanáticos, né? Então isso é interessante. Eles acham eles muito excessivos, né? Essa devoção ao Buda. Que os japoneses reverenciam, né? Mas pela visão zen. E não essa ideia de zen de auto-eliminação, introspecção, e não a ideia de como se um Buda fosse uma deidade que vai te ajudar a iluminar, né? Que seria mais ou menos essas diferenças aqui. Então ele vai mostrando essa diferença do budismo, é questão da reencarnação, né? Tem algumas diferenças, porque tem budista que nem fala em reencarnação, nem entra no tema. Reencarnação, karma, que é uma ideia do hinduísmo, do brahmanismo, né? Do yoga, fala tudo isso.
No budismo isso é complicado porque o eu, né, o ego não é uma ilusão, então se o ego é uma ilusão, é um fluxo também, é um fluxo mental, então após a morte esse fluxo mental se manteria, né? Ou seja, essa ideia de eu se manteria, né? Porque a questão toda é, por exemplo, nós temos um corpo, né? Então o corpo físico aqui, a ciência determinou, existe um fluxo de vida no corpo, que seria o espírito, né? Aí a questão se esse espírito é consciência ou é só uma energia vital, né? Igual no Tao, no taoísmo seria só energia vital, né? O Ki, por exemplo, o Ki, o pessoal fala mais do Ki, que é esse mana, né? Essa energia, o prana do hinduísmo, né? Que é uma energia vital. Ela teria consciência, né? E essa consciência ficaria após a morte, né? Manteria-se após a morte, né? Levando a ideia de alma, né? Então, entre esse toque do espírito no corpo geraria uma alma, e essa alma vai permanecer após a morte. Então, toda a questão da religião é essa, né? Que existe uma energia vital, existe. E existe um corpo, existe. Agora, a união dos dois forma a alma, e essa alma, né, vai se manter e vai levar essa individualidade, né? Então, existe renascimento de quem? Quem vai renascer, né? Então, são outras discussões que eles vão debatendo aqui, né? Essas diferenças. Então, você vai ver a diferença sobre a reencarnação no Zen budismo, no budismo Theravada e no budismo tibetano, né? Então, o budismo tibetano parece que aceita mais fácil, né? Aquela ideia de que os lamas são a reencarnação de outros lamas, que alguns sábios do lamaísmo, os Rinpoche, são reencarnação de outros Rinpoche, né? Os outros sábios, né? Então parece que o tibetano já encara mais. Outros budistas nem discutem o assunto mais, né? O Buda não está preocupado com isso, né? Cuide da sua vida agora, cuide do seu karma. Né? Será que existe a reencarnação? Reencarnação de quê? Né? Então essas discussões continuam, só que o pano de fundo da história é uma questão amorosa, né? Igual eu falando, questão amorosa e essa infidelidade, né? A menina está noiva de um príncipe e aí fica dando essas puladas de cerca, né? Literalmente, uma coisa trágica, né? Então, mais no final aqui, né? Ela vai se perceber grávida, né? A criada de quarto vai perceber que ela está grávida, né? Com os enjoos, né? E a questão aqui é tudo isso, né? Ou seja, será que se o início que eu tivesse pedido ela em casamento, tivesse sido uma coisa assim, abençoada pela família, ele teria essa paixão pela menina, né? Ou é porque é uma coisa proibida, é um pecado, né? A ideia de pecado aqui não é ideia cristã, a ideia de pecado é enquanto falta, né? Uma falta legal, inclusive, porque a mulher é de outro cara, né? Você já está noiva de outro cidadão, aí aumentou ainda mais o desejo, né, que ele tinha, porque você vê que no início do livro ele ficava aquela paixonice ali, mandando cartinha, xingando, olha, gosta, olha, não gosta, coisa de adolescente, né? Então eu não gostei muito do personagem, esse Kyo, né? Kyoaki, né? Matsegui, né? Como é que é o nome dele? Gente, os nomes japoneses. Mas eu gostei mais do Honda, né? O personagem principal, podemos dizer assim, né? É o Kyoaki Matsugai, né? Ele seria o cara da história. Só que ele, obviamente, aquele cara bom vivan, assim, que eu achei muito canalice, né? Vamos dizer assim, né? Um termo. Eu achei baixeza moral total de o cara se interessar pela moça só depois que ela ficou noiva, né? Então, tipo assim, vai ficar disputando, né? E em um momento ela pergunta isso, né? Será que, né? Será que se nós tivéssemos recebido a bênção familiar, né? Se fosse um casamento, que podia ter pedido em casamento, né? A gente não sabe se a família aceitaria, mas podia ter pedido em casamento, né? Será que ele teria essa paixão toda, né? Ou é porque é uma coisa proibida? Acho que é interessante, né? Quer dizer que... Enquanto isso, o Ronda é a personalidade moral da história. Ele fica o tempo todo pensando, eu tenho que servir a amizade do meu amigo, né? Mas é uma coisa errada que ele está fazendo, né? Que ele está aí, a gente não sabe, vai dar certo isso aí. A menina tá, né? A moça está prometida para outra, ele está envolvido sexualmente com ela aí. Mas é interessante as criações eróticas, né? Por isso que lembra muito os livros, né? Do Kawabata, né? Que as sugestões eróticas, assim. Ele gasta parágrafos inteiros, páginas inteiras descrevendo, por exemplo, o desnudamento feminino, né? Mas o ato em si é um parágrafo, né? Meio parágrafo, assim. A ideia de sugerir mais do que mostrar, né? Então a literatura erótica não é uma literatura pornô, né? E o pornô é mais um mostrar, não tem desenvolvimento de história nenhuma, já acontece, né? Assim como a literatura também do Junichiro Tanizaki. Também é outro que nós vamos falar em breve, está na lista, literatura japonesa, né? Que também é a mesma coisa, né? Que é aquele diário lá de um velho louco, né? Deixa eu só conferir aqui, que está na lista aqui, que é o Diário de um Velho Louco. Isso mesmo, Diário de um Velho Louco está na lista aqui, que vai ser também literatura japonesa em breve, que é a mesma linha do Kawabata aqui do Mishima, né? Que é esse erotismo sugestivo, sinestésico, muito poético, né? Eu acho interessante isso então a literatura aqui, no caso, é uma literatura sinestésica, no sentido de que, olha, tem
tem sugestões de coisas acontecendo, tem possibilidade de tragédia que nunca são mostradas assim, né? Não, mas você sabe o tempo todo, ó, esse casal, né, é um Romeu e Julieta, ou seja, vai dar problema, né? Que é o mesmo drama que você sente ali no Romeu e Julieta, sabendo que não terá final feliz por Romeu e para Julieta, a gente sabe que não tem final feliz. Então, mas eu não vou contar todo o livro, obviamente, né? Estou dando só, vamos dizer, 2/3 do livro, vamos dizer assim, para então a história basicamente é isso, esse amor proibido desses dois, e ao mesmo tempo vai ter essas conversas com os príncipes, né, essas diferenças de religião, né, de cultura mesmo, né? A gente acha que budista é tudo igual, não, existe, né? Todo mundo é budista aqui, só que budismos e budismo, né? Igual você vê a diferença, por exemplo, do budismo zen para o budismo tibetano, é quase assim a diferença de um protestante para um católico, né? O cerimonial é diferente, né? Então o tibetano tem mais cerimonial, tem mais, né? Tem textos próprios, né? Assim como tem a Bíblia cristã protestante, a Bíblia cristã católica, é a mesma coisa. Você tem vários textos no budismo que são diferentes. É um budismo que tem no Theravada, né? Ou seja, texto que tem no Theravada não tem no grande veículo, né? O veículo maior, como eles falam, que seria essa linha do Zen também, né? E tem o Shang, né? O Shang, que tem a ligação com o taoísmo na China, né? Então, é lembrar que o Tibete era isolado da China. Agora é que a China, né, tomou conta do Tibete ali e tal. Mas há diferenças do budismo chinês na China, né, e desse no Tibete. Hoje só confunde, né? Não, mas Tibete é outra, tinha outras religiões que foram mesclando sincreticamente com o budismo. Né? E assim como no Japão, teve o sincretismo com o quê? Com o shintoísmo, né? Então o budismo tem cerimônias, né? Cerimônias de casamento que podem ser no shintoísmo, ou de apresentação da criança, né? De nascimento, e as pessoas são enterradas nos templos budistas, né? Então tem um sincretismo ali, é de bom tom seguir as duas religiões, né? Mas no caso, por exemplo, do Mishima, ao ter veneração pelo imperador, como uma figura, né? Imperador Meiji, né? Essa figura de imperador como encarnação divina, né? Então é interessante que isso aí é uma coisa do shintoísmo, não é uma coisa do budismo. Né? E outra parte, a parte filosófica do livro, a parte poética do livro é mais da linha budista. Né? Então parece que o cerimonial eles cuidam mais do shintoísmo, né? As decorações do shintoísmo, e o budismo seria a parte filosófica, poética, né? Intelectual da coisa, assim, e não tanto cerimonial. Claro que existe, né? Enquanto que o budismo lá no sul da Índia e no sudeste asiático, né, na Tailândia o caso aqui, é um budismo que é tudo cerimonial, né? Então todas as reuniões, todas as cerimônias são feitas dentro do budismo. Por exemplo, não tem shintoísmo, tá, né, nessas regiões lá que eu citei aqui. Então não teve o sincretismo que teve no Japão, né? Então isso aqui é uns detalhes, né? E aí o Honda fica ajudando um amigo, né, a trazer a futura princesa, né, a Satoko, para essas reuniões íntimas proibidas, ninguém pode saber, então eles têm que armar altos esquemas para manter esses encontros, né? Inclusive lá com a ajuda dessa criada de quarto lá da menina, né? Então assim, e o Honda fica o tempo todo pensando, eu estou ajudando meu amigo, né? Ele é a consciência moral da história, né? Eu estou ajudando o cara, né? Ele tá aí, né? Nessa vida assim, sem sentido, no sentido de, né? Por que ele me pediu para casar com a menina, né? E aí fica na casa de praia, né, e dá umas fugidas na casa de praia, vai lá em Tóquio para encontrar com a menina, depois que cismou de trazer a menina de Tóquio até essa casa de praia, né, e tal. E aí a história fica nesse ponto, né? Ou seja, vai acontecer alguma coisa muito errada, que não tem como dar certo, né? A menina que vai ser princesa e o cidadão lá, filho do marquês, né? Enquanto são dois estudantes, né? São dois estudantes, né? Assim, tem toda uma vida universidade pela frente e fica nesses casos, né? Aí tem que ver o que vai acontecer, ok? Então, essa é a dica de literatura. Esse aqui, lembrar que esse aqui é o primeiro de 4 livros, né? Mar da Fertilidade, esse aqui é apenas o primeiro livro. Então, se eu conseguir ler os outros 3, com certeza eu farei vídeo. E o próximo, então, vai ser o Diário de um Velho Louco. Diário de um Velho Louco, do Tanizaki. Tanizaki, literatura japonesa, ok? Então, grato pela atenção. E não deixem de